E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda com o Arthur Verona, falando sobre pesquisa de mercado. A gente tem pouquinho tempo, mas dá para aproveitar aqui nessa edição do programa. Antes, quando a gente falava em pesquisa de mercado, isso sempre estava atrelado, por relacionar muito o investimento, a médias e grandes empresas. Ainda continua assim ou não? Olha, existe um comportamento muito mais aceitativo em relação às médias e grandes empresas. Elas já sabem que isso é importante, elas já sabem que não dá para viver sem informação, e isso em todos os âmbitos da empresa. Seja com os próprios funcionários, a gente faz muita pesquisa, por exemplo, interna, com os próprios funcionários de clima organizacional, de comunicação interna, seja ela com os clientes, seja ela com o mercado, seja ela com os concorrentes. Então, as médias e grandes empresas já sabem, a gente não precisa chegar lá para convencer, por exemplo. Né? Agora, isso já faz tempo, isso, né? Então elas já precisam disso há muito tempo. Agora, as micro e pequenas empresas é um comportamento relativamente recente. Então, as micro e pequenas empresas têm buscado muito mais isso hoje, né? A gente acha que ainda falta muito, né? Eu acredito que a maturidade do mercado vai fazer com que essas empresas cada vez procurem mais. E aí tem o Sebrae que ajuda bastante nesse caso. Então, essas micro e pequenas empresas têm se preocupado mais com a pesquisa de mercado agora, justamente porque o mercado vem se globalizado. Então, hoje você não tem um concorrente só local. Se você abre uma loja de roupa, você concorre com a internet, por exemplo. Que a pessoa não sai de casa. Exatamente. Tem a comodidade, tem a facilidade. Então, você precisa hoje entender o mercado. Será que o mercado é dominado pela internet? Será que não é? Qual é o perfil do público que compra na internet? Qual é o perfil que não compra na internet? Né? Então, não quer dizer que só porque existe um mercado na internet você está perdido. Não. Tem um público que não compra. E como é que eles se comportam? Aí vai ter que pesquisar. Aí que tem que pesquisar, exatamente. Então, assim, não é só por questão de saber só quem é o público. Como eu disse, a pesquisa tem uma infinidade de possibilidades. Né? Muitas vezes, os empresários, por exemplo, eu tenho uma padaria, uma lanchonete, e eu estou lá há muitos anos, trabalho há 10, 15 anos naquele mesmo local, e eu não preciso pesquisar. Mas, na verdade, aos poucos ele está perdendo o mercado, está perdendo o cliente, ele não sabe por quê, acha que é o pão que está ruim, fica supondo, né? Aquela coisa da estimativa, ele fica supondo alguma coisa e, na verdade, como ele não está sabendo, não está ouvindo o cliente, muitas vezes é porque um concorrente abriu próximo e está propondo alguma coisa diferente. Né? Então, quando você não ouve o cliente, você fica perdido e só especulando sobre o que pode estar acontecendo, sem de fato saber. Ou seja, até quando a pessoa precisa inovar, a pesquisa de mercado chega como uma grande aliada. Arthur, eu queria muito te agradecer pelos esclarecimentos. Eu acho que é fundamental, até porque a gente já sabe, né? Se o plano de negócio, você precisa de um plano de negócio para montar o seu empreendimento, e o plano de negócio já exige você conhecer bem, a pesquisa de mercado torna-se fundamental. Com certeza. Eu agradeço pelo convite, né? E realmente falar dessa importância e as pessoas pesquisarem sobre isso, entenderem que isso é essencial para que o negócio dê certo, para que você diminua o seu risco. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E olha, gente, a gente encerra aqui a nossa entrevista de utilidade pública de hoje, mas hoje é dia do quadro Fica a Dica. Vocês acompanham aí o Projeta, que hoje tem entrevista com o arquiteto Greidson Santana. E o Projeta hoje recebe o arquiteto Greidson Santana, que tem assim, uma responsabilidade muito grande, a concepção mesmo do projeto quando a gente fala de arquitetura. O início do projeto, a gente tenta captar ao máximo as informações, o que é que ele mais gosta de fazer, se ele gosta de cozinhar, se ele gosta mais de ficar dentro do quarto, se ele usa a área externa da casa. Então a gente tem que ter todas essas informações e ter todo esse cuidado para que não saia um projeto lindo, bonito, mas não funcional para o dia a dia do cliente, né? Eu sou do interior do estado, vim morar aqui para estudar há muito tempo e com 5 anos de formado eu consegui meu primeiro cliente no interior. E a partir desse eu não parei mais. Foi outro. Hoje eu tenho um escritório montado no interior aqui, na cidade de Distância, e desenvolvo alguns projetos no centro-sul do estado e outros estados. E o interior é uma coisa que
me encantou muito. E aí eu fui devagarzinho, fui fazendo meu mercado de um local que não existia uma cultura de contratar um arquiteto. E a partir daí foram surgindo outros e outros. E aí eu não consegui mais voltar. Inclusive, na época eu fechei o escritório daqui e abri o de lá. Hoje já retornei para a capital também, então eu tenho um escritório lá, outro aqui. Quando eu fui para a Estância, voltei à Estância, na realidade, meu pai era um prático na área de arquitetura. Então, ele há 30, 40 anos atrás, ele fez muitos projetos para os clientes dele lá em Estância, na época. E hoje esses clientes começaram a vir para mim, para eu fazer essa modificação dessas casas. Então, é muito engraçado isso, quando me procuram, sempre comentam, né? Ó, esse projeto foi de seu pai. Eu até brinco com ele, eu estou desconstruindo tudo que você projetou em Estância, meu pai. O cliente chega a ver o vizinho, vê a casa do lado, viaja, encontra uma novidade e traz pra gente e às vezes acaba cobrando exigindo que tenha aquele espaço, quarto com varanda. A área gourmet hoje está em tendência, né? Todo mundo quer uma varanda gourmet, vamos dizer. Então mesmo as casas pequenas do cliente, eu quero uma varanda gourmet, mas aí a gente tem que desdobrar, fazer mágica para tentar encaixar todas essas necessidades do cliente, né? Com fácil acesso à mídia, à internet, então os clientes hoje já têm um certo conhecimento de arquitetura, vamos dizer assim. Eles pesquisam muito e muitos já vêm até com material, tipo, eu quero usar isso no quarto do meu filho, eu quero usar isso na fachada da minha casa. Mas se ele pudesse, ele traz até a casa pronta. Ele vai acumulando material de um vizinho com material de outro e às vezes já te entrega algo desse tipo, com 10, 8 materiais. E aí você tem que filtrar e ter o cuidado de não estragar o sonho dele, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado de utilizar aqueles materiais e de uma certa forma a gente tentar trazer para uma arquitetura legal, né? Não deixar aquela coisa demodê. A Revestic é uma feira em São Paulo, a gente chama de a Fashion Week da parte de revestimento. E aí todos os anos tem essa feira. Visitamos a Oca Brasil, que é tem um trabalho muito regional, uma coisa muito indígena, trabalha com madeira, temos a Palimanã, que são revestimentos naturais, que utilizados hoje, ultimamente, a tendência para revestimentos de piscina, vamos dizer assim, a ideia de pastilha já está ficando meio defasada, então a gente está utilizando bastante esse material, uma pedra natural. Ser pai, melhor coisa do mundo. Foi o meu melhor projeto como arquiteto, como ser humano. Eu deixo de fazer tudo para estar dando atenção a ela, entendeu? Para mim é uma base. Eu acho que é quem me inspira. Eu coloco ela para dormir e depois dali é onde as ideias começam a surgir. Aflora meus pensamentos em relação à arquitetura e em relação a qualquer outra coisa. Eu tinha uns anos para cá, quando eu me separei, ela passou a morar comigo. Então, o meu tempo é dividido entre minhas viagens para o interior, para trabalhar, o meu dia a dia com clientes aqui na cidade, o corre-corre de buscar ela, atenção, carinho, e à noite aquele estudo, tem toda a base familiar que eu tenho que dar, entendeu? Então, a arquitetura hoje se mistura junto com ela. E são duas grandes paixões que eu tenho. E ela eu não tenho... Às vezes eu me emociono só de falar. E a gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública de hoje, mas você já sabe, quer assistir mais uma vez aí o quadro Fica a Dica ou a entrevista sobre pesquisa de mercado, vai lá no YouTube, procura a Fundação APNP, playlist do programa Utilidade Pública, ou vai lá no canal Dânia Matos TV e você vai ter acesso a essa e a todas as outras edições do programa. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário aqui na sua TV APNP, a partir das 18 horas.